Alô, alô, hoje foi fora do timing, até parecia de propósito o tema, o tempo e as emoções. Isto no outro dia tinha corrido muito mal, noutra época, antes de eu ter treinado as minhas emoções. Acabei de chegar, era suposto ter chegado a horas ainda para preparar. Vamos lá ver se isto não vai abaixo. Boa noite, boa noite. Não deu nem para pôr aqui uma musiquinha, nem nada. Não dá para ligar a luz, portanto espero que a luz esteja suficiente, porque isto às vezes é assim, não é? A gente programa-se, a gestão de tempo tem destas coisas, programamos-nos, achamos que as coisas vão correr exatamente como nós queremos, mas há às vezes os desafios que nos obrigam a gerir as emoções, porque acabamos por estar fora do timing, acabamos por chegar atrasados por algum motivo. Então eu tinha programado chegar aqui a horas, mas apanhei um acidente. Nem foi acidente, foi uma coisa esquisita. Foi um cabo que caiu no meio da estrada, uns malucos lá a levantar os cabos para os carros passarem. Só dizia à minha filha, não é? Fui buscá-la lá às atividades dela, só lhe dizia: se o cabo tocar no carro, tu não mexes em nada. Mas isto por dizer que às vezes esta questão da gestão de tempo tem mesmo esta questão das emoções associadas. E o tema hoje é mesmo isso, não é? A relação entre tempo e emoções. E é como eu estou a dizer, não é? Hoje cheguei assim em cima da hora, e se fosse há 10 anos atrás, 10 anos e meio mais ou menos atrás, isto que aconteceu hoje, eu estaria super estressada, super, sei lá, eu nem sei como é que estaria. De certeza não estava tranquila como estive. Ia chegar ali e disse à minha filha: pronto, vou sair do carro, vou ligar o telemóvel, já fui preparando as coisas pelo caminho, não é? Tive que me ir antecipando. Fui preparando as coisas pelo caminho, mentalizem que também não havia mais nada a fazer, porque às vezes é isso, não há mais nada a fazer, portanto, se não há mais nada a fazer, vamos lá, siga. E segui, cheguei aqui, já estava preparado para não receber chamadas, que é importante estarmos aqui em direto e não virem chamadas de fora e eu poder estar com vocês. Então, acabadinha de sentar, não deu nem para aquecer o ambiente, não deu para fazer mais nada, mas vamos aqui aproveitar para convidar os nossos amigos, os nossos contactos para estar aqui nesta nossa live em direto. Vou já pedir-vos então aí a vossa colaboração, o vosso apoio para convidar aqui as pessoas. Vou convidar também para entrar então diretamente no tema que nos traz hoje. É mesmo nem de propósito, não é? Vamos lá, aqui. Faltou aqui uma musiquinha de fundo, mas pronto, está tudo bem. Também podemos cantar nós. Quem quiser canta, quem não quiser fica em silêncio. E aí, bom ano, não é? Estamos a começar, é a primeira live do ano. Sim, é a primeira live do ano. A outra eu fiz no dia 31 de dezembro. Foi assim uma mini live. Porque aproveitei para gerir o meu tempo para estar com o meu filho. Já não estava assim há muito tempo. Só os dois. E também é importante. Essa parte também é muito importante na gestão do tempo. Não sei se vocês concordam. Digam-me só se estão a ouvir bem, que eu nem consegui tirar aqui a capa. Estou a cantar na minha cabeça só, está bem? Ora, eu acho que está toda a gente, toda a gente, toda a gente. Vamos lá, os meus convites estão feitos. Espero que aí desse lado vocês também estejam a fazer os vossos convites. E vamos dar então aqui início. A luz está boa aí desse lado. É porque eu hoje nem consegui ligar aqui o computador, portanto não consegui ligar aqui a minha luz de fundo. E portanto vai ser mesmo assim. Mas acho que não está nada complicado. Acho que está bom assim mesmo. Então vamos lá perceber. O tema hoje é a relação, não é, entre tempo e as emoções. E eu estava aqui a comentar que a Ana Antunes, de há 10 anos e meio atrás, numa situação que se viu confrontada como a de hoje, estaria realmente, emocionalmente, muito atrapalhada, muito desafiada, muito perturbada. Isto porque muitas vezes a questão do tempo, de gerir o tempo, de chegar a horas, de gerir tarefas, gerir responsabilidades,
gera um determinado nível de stress no nosso sistema, principalmente quando não estamos preparados ou quando não conseguimos gerir de alguma forma aquilo que nós planeamos. Só que a verdade é que nós não temos controle de tudo. Então, por muito que a pessoa possa planear o seu tempo, que possa fazer a boa gestão do seu tempo, na realidade vai haver um momento em que o mundo externo, os fatores externos, podem atrapalhar a tua gestão de tempo. E é aí que é importante começares a entender o que é que isso causa no teu sistema. Será que tu te deixas atrapalhar ou ter emoções sentidas de forma negativa quando isso acontece? O que é que aconteceria, por exemplo, se tu tivesses planeado chegar para fazer uma live como estas, para chegar e fazer a horas, para chegar até com bastante tempo de antecedência, para dar tempo para preparar, está tudo planeado, tudo organizado e no fim veio algo externo que atrapalhou tudo. Como é que tu se sentirias? Como é que estavam as tuas emoções? Será que estavas tranquilo? Será que estavas em stress? Será que estavas com raiva? Será que estavas... Como é que tu estavas? Imagina como tu estarias aí desse lado. Porque, como eu estou a dizer, eu há 10 anos e meio atrás, eu estaria com a minha respiração completamente alterada, estaria cheia de raiva porque não tinha cumprido com aquilo que eu tinha para fazer, estaria super estressada porque eu não tinha chegado a horas, estaria a rogar pragas a tudo e mais alguma coisa, e a única coisa que eu fui capaz de fazer pelo caminho foi: se aquele homem agarrou aquele fio, que eu não sei o que é, no meio da estrada e não morreu eletrocutado, Deus do céu. Porque eu só pensava o que aquela alma está a fazer, agarrar um fio, com certeza não era de eletricidade, porque ele agarrou com as mãos e não ficou lá agarrado, portanto não era de eletricidade. E era a única coisa que eu pensava: tudo bem, vou chegar fora de horas, se for preciso eu paro numa berma da estrada e faço a live. Já fiz com menos luz, já aconteceu, estar na rua e fazer. Tudo se faz, tudo se faz. Costuma-se dizer, com boa vontade tudo se faz. Então esse fator de stress eu deixei-o de lado. Aquilo que antigamente geraria muito stress em mim, muita pressão em mim, hoje em dia eu já consigo antecipar e reconhecer e fazer a minha retrospectiva e entender que eu não consigo controlar tudo. E quando eu entendo que é impossível eu controlar principalmente fatores externos, fatores que eu não controlo, acidentes, incidentes, outras situações, como foi hoje, quando eu entendo isso, eu impeço que esses fatores externos atrapalhem os meus fatores internos, a minha motivação interna, as minhas emoções internas e as minhas reações a esses fatores. Então, muito daquilo que eu vos quero dizer e essa correlação entre emoções e o tempo é isso. É muito importante entender, primeiro, que tu não controlas o tempo. Não tens como controlar o tempo. Podes planear, podes gerir, podes fazer tudo, mas no fim ainda estás sujeito a fatores externos que podem atrapalhar. A grande questão é como é que tu reages emocionalmente a esses fatores externos. Porque quando as pessoas se deixam atrapalhar por esses fatores externos, o que acontece é que o nível de stress, o nível de pressão, o nível de crítico na própria pessoa é tão grande que a pessoa sente um peso enorme, sente-se mal, às vezes fica doente, às vezes descarrega nas pessoas que estão à volta dela e muitas vezes porque ela não teve ainda essa capacidade de entender que não tem como controlar fatores externos. Há coisas que se conseguem, claro, são os ladrões do tempo. Há coisas que eu consigo controlar. Os fatores externos são aquelas pessoas que vêm sem avisar, são aqueles e-mails que vêm que eu posso simplesmente ignorar que vieram, ou uma chamada que eu simplesmente posso ignorar. E são alguns fatores externos que eu consigo, não é controlar, porque eles vão vir. Eu consigo ignorar isso de forma a que isso deixe de atrapalhar o meu sistema. Então, esse fator emocional externo é muito importante entendermos o que é que efetivamente nós podemos controlar ou não.
ao nível de eu posso ignorar ou eu não posso ignorar. Eu hoje não tinha como ignorar, não podia passar por cima dos carros, não podia fazer nada disso, não tinha como ignorar. Então o que eu tive que fazer foi mexer no meu sistema interno, entender que aquilo não era meu, que era um fator externo que eu não iria de forma alguma controlar, que até correu muito bem, que houve uma maluco que até deixou passar toda a gente que andou a agarrar lá os cabos lá no ar, mas que na realidade não estava nas minhas mãos, não dependia de mim. Só que muitas vezes as pessoas associadas ao tempo acham que tudo depende delas e isso não é verdade. Por exemplo, no workshop que eu vou fazer agora em fevereiro, o workshop de liderança emocional do tempo, ou de gestão emocional do tempo, eu mostro exatamente como é que funciona essa ligação entre o tempo e as emoções. Então, por exemplo, o que é que impede muitas vezes as pessoas terem tarefas para fazer e elas simplesmente parece que estão sempre a adiar, a protelar, a deixar para a frente, a não fazer, a arranjar desculpas? Existe um fator emocional por trás. Qual é o fator emocional que está por trás? Por exemplo, estou a dizer que esta é a primeira live do ano, porque a outra que eu fiz foi no dia 31 de dezembro e que fiz, sei lá, 5 minutos, eu não sei se fiz mais do que 5 minutos. Porquê? Porque eu tinha duas opções. E esta parte é uma questão emocional muito desafiante para algumas pessoas, que é, eu vou dar atenção a algo profissional e desligar da parte pessoal, familiar, ou se eu fizer esta parte profissional, o que é que vai acontecer a esta parte pessoal e familiar? Por outro lado, se eu só der atenção a esta parte pessoal e familiar, o que é que vai acontecer a esta parte profissional? E este equilíbrio é muito importante entender no sistema, exatamente para quê? Para eu conseguir estar num lado e no outro e estar tranquila. Porque se eu em algum momento, e tu desse lado se pensares em situações que já te aconteceram, se em algum momento tu fores fazer uma atividade, uma tarefa, seja ao nível pessoal, familiar ou profissional, que possa contrariar aquilo que são as tuas tarefas e responsabilidades noutra área da tua vida, isso muitas vezes gera conflito e esse conflito vai fazer com que tu adies determinadas tarefas. Então essa ligação, e posso dizer que isso é muito inconsciente, tá? É mesmo muito inconsciente. A pessoa muitas vezes nem entende o que é que trava, qual é o boicotador que está por trás, o que é que faz com que a pessoa esteja constantemente a adiar aquilo. E a pessoa, enquanto não entender o que está por trás, ela não vai conseguir dar a volta e gerir essa parte emocional que está por trás. Então, por exemplo, esse equilíbrio entre a parte pessoal, familiar e profissional é fundamental para manter também um equilíbrio interno emocional. Não só em ti, mas também nas pessoas que estão à tua volta. Não sei se isso faz sentido para ti. Então é muito importante procurar esses desvios, esses desafios emocionais que estão agarrados às nossas tarefas, às nossas responsabilidades, àquilo que nós queremos fazer na nossa vida. Então, por exemplo, eu, quando fiz o workshop de gestão do tempo na Madeira, tínhamos várias pessoas do setor imobiliário. E uma coisa que eu tenho visto no setor imobiliário, e há outras áreas, principalmente nas áreas de vendas, isso acontece, é o quê? Os vendedores muitas vezes estão sujeitos ao horário do cliente, principalmente se forem vendedores de clientes externos, digamos assim, não são os clientes que vêm ter à nossa porta, somos nós que temos que ir à porta deles. Então muitas vezes acontece o quê? Quando o vendedor tem que ir à porta do cliente, ele está muitas vezes sujeito ao horário do cliente. Eu apanho muitas vezes na área do imobiliário pessoas de família, mães e pais. E principalmente as mães têm muita dificuldade nessa gestão. E principalmente se não tiverem apoio familiar ou suporte familiar. Quando têm, fica mais equilibrado. Mas quando não têm, ou por exemplo, que hoje acontece muito, as famílias em que os pais são separados e uma semana os filhos estão com um, outra semana estão com o outro, na semana em que os filhos estão com a pessoa, desequilibra mais o tempo, porque é preciso reorganizar
E muitas vezes estes vendedores que têm que ir ter com o cliente na hora do cliente entram em conflito interno porque eles querem atender o cliente, por um lado, e por outro lado querem atender a família. E muitas vezes eles deixam de atender telefones ao cliente ou arranjam mil e uma desculpas ao cliente. Às vezes perdem clientes ou perdem negócios precisamente por causa dessa questão. É porque existe um conflito interno, uma questão emocional interna que os impede de estar plenos num lado ou no outro. Então esse equilíbrio interno para gerir esses conflitos que podem surgir, não só por estas questões de equilíbrio familiar, mas também por exemplo, as pessoas quando vão fazer uma tarefa que não gostam. Imagina tu, na tua atividade, tens várias tarefas que tu gostas e tens uma ou duas que tu não gostas de fazer. Há pessoas que arranjam a estratégia de aquilo que eu não gosto de fazer é a primeira coisa que eu vou fazer e despacho já o assunto. Há outras pessoas que não conseguem fazer dessa forma. O que é que elas fazem? Fazem todas as outras tarefas, outras. Quando chega a altura de fazer aquelas que elas não gostam, o que é que acontece? Arranjam outras tarefas ou outras desculpas ou inventam outras coisas para que aquelas tarefas que eles não gostam vão passando sempre à frente. Vão sempre adiando essas tarefas. E isso tem a ver com esse fator. Que a pessoa às vezes diz assim, mas eu sei que tenho que fazer aquilo, porque é que eu não fiz ainda? E quando a pessoa vai adiando consecutivamente essas tarefas, vai gerando novamente um nível de stress no organismo. O que significa que o conflito ainda fica maior. Porque não bastava já o conflito interno, ele ainda vai ser inflamado por essa energia do stress que é gerada, porque a pessoa sabe que tem que fazer aquilo, sabe que precisa de fazer aquilo, só que não conseguiu emocionalmente gerir a situação para agarrar naquela tarefa e simplesmente resolver e pronto. Ou os tais vendedores que têm que ir ter ao cliente ainda não conseguiram encontrar esse equilíbrio para estar de forma plena ao nível pessoal, familiar e profissional. Então percebe qual é o estado emocional que existe não só na tua própria gestão do tempo, mas também em cada tarefa daquilo que tu fazes e presta atenção principalmente naquelas que tu não fazes ou que tens muita dificuldade em fazer. Porque a verdade é que uma tarefa que tu gostas muito de fazer, normalmente tens a tendência de ir e fazer. E ficas feliz e está tudo bem. A parte emocional, ficar feliz, certo? Outras coisas tu vais fazer simplesmente porque tens que fazer. Vamos supor, uma questão de saúde que aparece de repente, ou que alguém te liga a dizer que um familiar teu está a precisar de ajuda, ou muitas vezes até passando à frente as outras pessoas em detrimento de ti próprio, deixas de fazer as tuas coisas para dar atenção aos outros. E para os outros sempre arranjas tempo. Por exemplo, o que é que eu vejo muito? Pessoas que vão ao ginásio. Sempre vai haver alguém que vai arranjar algo mais interessante para tu fazeres do que ir ao ginásio. Isto é para quem não gosta, está bem? Há pessoas que gostam de ginásio. Para quem não gosta, sempre vai aparecer algo mais interessante ou mais importante, entre aspas, para fazeres do que cuidares de ti próprio. É incrível isto. E isso tem a ver com esse fator emocional. Então essa correlação entre a parte emocional e a parte da gestão do tempo é fundamental entender o que é que leva muitas vezes a que a gestão do tempo gere esse stress, esse conflito interno, para poderes, na parte emocional, com o autoconhecimento, que é aquilo que nós trabalhamos no OK Institute, com a parte do autoconhecimento, tu entenderes o que é que mexe na outra parte da gestão do tempo e misturares isto de tal forma que tu consigas equilibrar as tuas emoções e ter melhores resultados na tua gestão de tempo. E isso faz-se através de autoconhecimento, não tem outra forma. Como eu disse, eu há 10 anos e meio atrás jamais estaria tranquila como eu estou neste momento face à situação que aconteceu. Jamais, era impossível. Era impossível. E isso só foi possível porque eu fui entender realmente que eu não controlo quase nada. Se é que eu possa dizer que controlo alguma coisa. Que a verdade, será que a gente controla alguma coisa? Eu até posso dizer, controlo o que eu vou falar na live. Não controlo, porque eu de repente estou a falar com vocês, tenho as minhas ideias estruturadas, mas de repente lembro-me de uma outra situação, lembro-me de uma história, lembro-me de algo mais para acrescentar e vou construindo
Então, na prática, já não controla nada. Já não controla o dia que nasce, mais ou menos. Também não controla o dia que morre. Não fazemos ideia quando é que vai acontecer. Não fazemos a mínima ideia se vamos dormir e vamos acordar bem dispostos ou não. Embora a gente possa gerir as nossas emoções para acordar sempre bem dispostos. Então, essa parte, é como eu estou a dizer, a parte do autoconhecimento é fundamental para gerir as emoções. Quando tu tens esse equilíbrio emocional dentro de ti, tudo o resto flui de uma forma completamente diferente. No MAP, nós trabalhamos essa parte da gestão emocional, é um grande despertar, um grande conhecimento sobre as tuas emoções e como tu reages sobre isso. É realmente o nosso treino, é que foi aquilo que realmente fez totalmente diferença na minha vida, que fez com que eu virasse completamente a minha vida, que eu ficasse muito mais tranquila, muito mais equilibrada, não só a nível profissional, mas muito a nível pessoal e familiar. E esse equilíbrio nas várias áreas trazem um equilíbrio no todo. Quando tu alinhas esse equilíbrio também no tempo com as pessoas que estão à tua volta, porque isso também é muito importante. Por exemplo, nós quando fazemos o mapa é ao fim de semana. Começa numa sexta-feira, ao final do dia, termina no domingo, ao final do dia. E eu, como faço no Porto, eu vou sempre na quinta-feira e venho sempre segunda para terça-feira. E então esse equilíbrio mesmo com a minha própria família, esse envolvimento na missão é super importante. Porque aí eles estão alinhados comigo e sabem que nós vamos depois compensar de uma outra forma a nível familiar, noutras alturas de tempo, com outras atividades. Quando tu percebes que existe esse equilíbrio e quando tu consegues envolver a tua família nesse equilíbrio, fica mais fácil também gerir as tuas emoções. Agora, isso é um caminho que se vai fazendo. Como eu disse no MAP, quando eu fiz o treino em 2014, eu dei essa grande volta. Mas não chega, é preciso continuar no autoconhecimento, continuar a entender. Cada vez que tem um novo desafio, entender o que é que isto tem para me ensinar, porque é que me veio esta emoção, porque é que eu me senti desta forma, porque é que eu reagi daquela forma. E o workshop de gestão emocional do tempo faz exatamente esse caminho. Agarrando em ferramentas de gestão do tempo, que o objetivo deste workshop não é propriamente ensinar ferramenta de gestão do tempo, mas vamos agarrar numa ferramenta de gestão do tempo e vamos construir através dela todo um circuito, toda uma história, todo um autoconhecimento com base nessa ferramenta que vocês vão trabalhar com a vossa realidade, porque é uma ferramenta onde a pessoa vai trabalhar com a sua realidade e vai entender como é que a parte emocional está a ajudar ou a atrapalhar a sua vida. Tá? Autoconhecimento é chave. Se eu vos posso dizer a correlação entre emoções e tempo, chama-se autoconhecimento. Porque quando tu tens autoconhecimento, tu vais saber antecipadamente como vais reagir, tu vais saber antecipadamente como fazer diferente, tu vais antecipadamente estruturar-te internamente para que as emoções fiquem mais alinhadas. Tu vais estruturar com a tua família para equilibrar a parte pessoal, familiar e profissional. E isso é o autoconhecimento que dão. Certo? Então, o que eu posso dizer sobre emoções e tempo é isso. Mais sobre isso, MAP, muito para trabalhar a parte emocional. Onde trabalhas muito sobre a gestão do tempo, foi onde eu aprendi muito sobre gestão do tempo, foi onde eu dei a minha volta na gestão do tempo. E não é à toa que eu hoje faço esse workshop de gestão emocional do tempo, exatamente porque eu entendi que é a parte emocional que atrapalha a gestão do tempo. Então, se queres aprender mesmo sobre emoções, ir a fundo sobre a parte emocional, não só nas questões do tempo, mas em todas as outras tuas áreas, para reagir de forma diferente, para gerir os teus comportamentos face às emoções, MAP, sem dúvida. Vamos ter em março, no Porto, nos dias 6, 7 e 8 de março, não, 7, 8 e 9 de março, está bem? Fala com a equipa para saber. Antes disso, vamos ter o workshop de gestão emocional do tempo, onde vamos fazer este percurso nas emoções e no tempo, nas ferramentas, na tua história, na tua forma de trabalhar essa gestão do tempo e as emoções que estão por trás e entender como utilizar essas emoções na gestão do tempo para ter os melhores resultados.
Esse workshop nós vamos fazer agora no dia 22 de fevereiro, no Porto também, no Hotel Axis Vermar. A malta do Porto diz que eu não posso dizer que é no Porto, é na Póvoa de Varzim. Então, na Póvoa de Varzim, no Hotel Axis Vermar, tanto o MAP no dia 7, 8 e 9 de março, como o workshop no dia 22 de fevereiro. Quem tiver interesse em saber mais pormenores, como se inscrever, o que é que pode usufruir, mandem uma mensagem privada que nós vamos falar com vocês para vos ajudar a entender como isso pode ser bom para vocês. Não é para mim já foi. Para as pessoas que já fizeram o treino, também já foi bom. Óbvio que sempre pode ser melhor. Está bem? Então, hoje foi assim, sobre a nossa gestão de tempo e emoções, a relação entre emoções, o tempo, como é que uma coisa impacta na outra, será que o tempo, a gestão do tempo, impacta na parte emocional, será que a parte emocional impacta na gestão do tempo? Já vimos que tudo isto está correlacionado e que o autoconhecimento é a chave para transformar todas estas questões num resultado mais positivo para a tua vida. Então quero agradecer a todos vocês, dizer que foi maravilhoso, nada acontece por acaso. Boa noite, Nélia! Nada acontece por acaso, como o universo, num dia em que o tema é o tempo e as emoções, a relação entre as emoções e o tempo, que vem esse desafio até para eu começar a introduzir a live já com 2 minutos fora do tempo, mas para introduzir exatamente este tema e como de facto uma coisa pode ou não impactar na outra e como em determinados momentos da nossa vida isso iria impactar de tal forma que a pessoa iria ficar desesperada, atrapalhada, com as emoções completamente desreguladas, ou como a pessoa com autoconhecimento consegue regular as suas emoções, entender que não está nas suas mãos resolver o que não pode ser resolvido por si mesmo e simplesmente seguir e fazer com as coisas com tranquilidade. A live vai ficar gravada, a live ficando gravada entra em qualquer tempo, está sempre a tempo, está sempre a horas. Partilha com os teus amigos, faz o teu comentário também, como é que tu fazes essa gestão do tempo. Se queres participar no MAP ou no workshop de gestão emocional do tempo, vamos nisso, fala com a equipa para saberes mais detalhes para poderes fazer a tua inscrição. E fica aqui então o meu desejo de que seja o arranque de um ano extraordinário, que tu possas fazer uma boa gestão do teu tempo de 2025, para que possas também em 2025 e durante todo este ano ter um ano mais tranquilo, mais equilibrado emocionalmente nas tuas várias áreas, e vamos estando juntos aqui e acolá. No dia 3 de fevereiro, ainda não vou falar o que é, mas fui convidada para fazer um workshop na zona de Braga, e portanto vou fazer, vai ser aberto ao público, mas ainda não tenho assim muitos detalhes, mas foi um convite muito interessante, um tema também fora daquilo que é o meu tema, digamos assim, vai fazer pensar um bocadinho fora da caixa, vai-me obrigar também a fazer uma boa gestão do tempo e uma boa gestão emocional para fazer isso, mas quando eu tiver mais detalhes eu partilharei com vocês, para quem quiser ir, embora seja de uma universidade, tenho a certeza que vai ser muito interessante, porque vai ser aberto ao público e quem quiser pode ir. Eu depois vou dizer como é que se pode inscrever, quais são os valores de investimento que eu ainda não sei. Então, no dia 3 de fevereiro, pode ser que seja a nossa próxima vez juntos. Se não, dia 22 de fevereiro, espero que estejamos juntos no workshop de gestão emocional do tempo. Se não, em março lá estaremos na Póvoa de Varzim a fazer o nosso treino de gestão emocional, o MAP. Uma boa noite, um ano extraordinário para todos vocês e vamos fazer deste ano 2025 não um novo ano, mas um ano novo com pessoas renovadas. Porque se as pessoas estiverem iguais, o ano vai ser igual. Certo? Gratidão por estarem aí desse lado. Grato, gelo. O sol a entrar agora, vai ver depois em diferido. Tudo bem? Mas agradecimento na mesma. E até para a semana, na próxima segunda-feira, estarei de novo em live aqui com um novo tema. Até já!